Estamos gravando. Isso quer dizer que estamos em aula, então. Lá vamos nós. Nós estávamos nesse tópico 7, falando do balanço de pagamentos. Não, era tópico 6. Que diabo eu fiz aqui? Tem alguma coisa errada. Peguei o... Desculpe, gente, eu fui no folder errado. Fui no folder da outra disciplina. Aí que tinha que dar confusão. Então aqui, exames, notas. Agora sim. Ok. Apareceu aqui onde nós estávamos. Balanço de pagamentos. Essa é a estrutura do balanço de pagamentos. Aí nós tínhamos feito vários exercícios. Sim. Então, eu vou abrir de novo esse folder aqui, esse arquivo em outro programinha. No caso, o Firefox funciona para isso. Ok, então, na aula passada nós fizemos esses exercícios, exemplos de 1 a 7, mostrando como é que isso era registrado no balanço de pagamentos. E um ponto importante é que para cada lançamento de X dólares, o balanço de pagamento é computado em dólares, independentemente do país que a gente vai falando. Então, se a gente lançava, tinha um lançamento mais X, a gente tinha um lançamento menos X. Lá o crédito é com sinal positivo, o débito com sinal negativo. E aí a gente tem essa importante conclusão aqui. A soma do saldo de todas as contas do BP é necessariamente igual a zero. Ou seja, que lembra, a gente foi fazendo e lançava mais 100 aqui, menos 100 aqui, mais 200 aqui, menos 200 em outro canto. Consequentemente, se você somar tudo na vertical, você vai obter zero. Perguntas até aqui? Não? Então vamos em frente. Aí o que eu digo aqui? Aí eu digo, a conta erros e omissões existe justamente devido a esse fato. Por quê? Porque a gente tem aqui o mesmo problema que nós tínhamos, que nós discutimos quando estávamos falando do PIB. Lembra, eu falei, olha, se fosse apurar o PIB de maneira perfeita, conforme está especificado na definição do conceito, seria preciso ter um Big Brother ultra, super tetra poderoso que registrasse tudo que todo mundo faz 24 horas por dia e conseguisse processar essa informação. Não é assim que funciona no mundo real. É coisa para o balanço de pagamentos. No Brasil, quem computa o balanço de pagamentos é o Banco Central. Então, por exemplo, formação de importação. O grosso vem pelo que eu sei, da Receita Federal. Boa parte, se não tudo, boa parte. E a Receita Federal vai informar aquilo que ela tributa. Então, aquela época que as compras da Shopee entravam sem taxações, sem imposto, essa informação se perdia. Tá? E aí, imagina. Então, um exemplo. Suponho que eu compre um livro no formato... Um livro digital. Digital não, um livro físico na Amazon americana. Ele, inclusive, o livro entra no Brasil sem imposto. Deveria ser registrado, um livro de 100, com valor de $100. Deveria ser registrado $100 aqui nas importações. No caso, menos de 100, né? E deveria ter uma contrapartida aqui nos investimentos ativos ou passivos, tá? Mas na conta financeira deveria ter uma contrapartida. O diabo é que possivelmente o Banco Central só vai ficar sabendo da contrapartida, do movimento no meu cartão de crédito. Vai saber que eu paguei $100 para a Amazon. Imagino que não vai, até porque imagino que a Amazon não informe isso para a administradora do cartão de crédito. A Amazon só diz, olha, esse cartão de crédito passou aqui, essa pessoa, cartão de crédito fez uma despesa de $100, a Amazon não informa para a administradora do cartão de crédito se eu comprei um livro, se eu comprei um aparelho eletrônico, nada do tipo.
Então, o Banco Central só fica sabendo da contrapartida. Então, como a gente olha todos esses limitações, leva em conta o fato que é impossível fazer a contabilização perfeita do balanço de pagamentos, não é de surpreender que ele, digamos, apurou da melhor maneira possível. Registrou todas as informações que você tinha, você não ia registrar. Aí vai lá e você soma tudo. Ah, não deu zero. Aí isso, a conta erros e omissões, você crava a diferença, o valor necessário para somar zero. Então, supõe assim, você tiver somado tudo, achou 10, você registra no erros e omissões, menos 10. Então, a conta de erros e omissões, ela existe justamente para você registrar um valor tal que permita que a soma dê zero. Alguém quer fazer uma pergunta até aqui? Não? Então vamos em frente. Vou voltar aqui para a página 3. Alguém vai. Acho que alguém fez uma pergunta. Não? Vamos lá. Lembra, Stephanie, quando a gente fez os exercícios na aula passada, cada lançamento de X com sinal positivo, a gente fazia um lançamento com X com sinal negativo. Lembra? Você lançava mais 100 em algum lugar, tinha que ter menos 100 em algum outro ponto. Você lembra disso? Sim. E lembra, era por causa crédito, sinal positivo, débito com sinal negativo. Essa é a convenção adotada ali no balanço de pagamentos. E a partida dobrada, cada débito tem um crédito de igual valor, e vice-versa. Então, tendo em vista que você, para cada lançamento de mais 100, tem um lançamento de menos 100, um lançamento de mais X, vai ter um lançamento de menos X, quando você apura, soma tudo na vertical, você tem que obter zero lá embaixo, concorda? Sim. Agora, suponha que foi feito um lançamento, o balanço de pagamentos foi apurado. No mundo real, onde a apuração é necessariamente perfeita. O que vai acontecer é que na hora que você colocou todas... Quem está encarregado de apurar o balanço de pagamentos registrou tudo da melhor maneira possível. Aí, quando somar tudo, não vai dar zero. Por quê? Porque tem imperfeições no processo de apuração. Tem informação que se perde. Ok? Então, o que acontece é que esse item, erros e omissões lá no fim, acho que é aqui, um pouco antes. Não, é a penúltima página, né? Acho que é a página 12 que eu tenho que ir. Sim. Aqui embaixo tem esse item, erros e omissões, que ele existe porque você coloca ali o valor necessário para que quando você somar tudo, você de fato obtenha zero. Tá claro? Ou seja, se a apuração fosse perfeita, você não precisaria ter o item erros e omissões. Tá? Tá mais claro agora? Tá. Bom, então... Aí vamos ver o que a gente vai fazer aqui. Aí eu digo o seguinte, ignore os erros e omissões. Então temos a importante igualdade, onde SCC quer dizer saldo da conta corrente e CCF é o saldo da conjunto das contas capital e financeira. Deixa eu voltar aqui, não, para o outro agora, esse aqui para a página 11. Vou deixar esse aqui com o balanço de pagamento aberto, só que eu vou ter que dar um pequeno zoom nele. Pronto. Então, lembrando, o que tem aqui no balanço de pagamento? Ele tem a conta corrente, são 3 grandes itens, inclusive a tabulação do bens e serviços é um item dentro de conta corrente, tá? E balança comercial é um item dentro de bens e serviços. Exportação, importações, itens da balança comercial, tá? Viagens, eu botei a tabulação, cuidado para deixar isso claro. É o item que está dentro de balança de serviços, tá? Então você tem os grandes grupos, conta corrente, conta capital, conta financeira, erros e omissões. Aí o que eu falei nas notas de aula, ignora os erros e omissões, assume que isso é zero. Ou nem precisaria, poderia deixar lá, mas facilitar, dizer que é zero. Então, se esse aqui está zerado, a soma disso
com esse aqui e com esse outro aqui tem que dar zero. Tá? Alguma pergunta até aqui? Então é essa igualdade, está expressa aqui. Saldo em conta corrente, que é o primeiro grupo lá de cima, mais a soma dos outros dois grupos, conta capital e conta financeira, tem que ser zero. Tá? Aí eu menciono depois. Eu poderia ter uma igualdade similar levando em conta os erros e omissões. Colocaria aqui um terceiro item, erros e omissões. Mas vamos facilitar, vamos desprezar os erros e omissões daqui para frente. Então você pega a igualdade 1, faz uma operação extremamente complicada, né? E você conclui o quê? Que o saldo em conta corrente com sinal invertido é igual ao CCF. Alguma pergunta até aqui, gente? Então, vamos ver. Vou trazer aqui eu esqueci de abrir o meu quadro. Tenho que achá-lo aqui. Acho que mais apareceu aqui o sketchbook. O quadro branco do professor Alexandre. Uma coisa que eu, na verdade, quando começou a tinha que dar aula online, eu descobri que tinha esse tal drawing board, né, combinado que é poder usar para substituir o quadro, que está em prol dessa mesinha onde eu escrevo aqui. Aí o primeiro software que eu tentei para escrever foi no Paint do próprio Windows, era mais difícil. Eu não sei porquê a facilidade de você escrever, ou a qualidade da sua escrita, a caligrafia, clareza, é afetada pelo programa que você escreve. Pelo menos no Windows 7 é mais fácil escrever nesse programinha que está aqui do que no Paint, não sei porquê. Mas assim, o primeiro que eu tentei foi com o Paint, eu fiquei desesperado, vai ser impossível dar aula. Aí depois eu cavuquei, achei no YouTube, dizendo que não, usa esse sketchbook, eu testei, que é gratuito, eu testei, funcionou muito bem. Mas ainda assim eu dei só, porque eu achei o programa no começo da pandemia, baixei o programinha de instalação, né, o executável de instalação, e deixei salvo no meu disco rígido. Aí depois eu quis instalar no outro computador, não achei mais, tinha sumido, o programinha tinha sumido, mas como eu tinha salvo no meu, não consigo, catei no disco rígido, achei que tinha lá, então tá salvo. Então assim, eu não sei se tiraram, o fabricante tirou do ar, não sei o que aconteceu, isso aqui é gratuito, né? Então vamos lá. O que a gente afirma, a equação 1 das notas de aula diz que SCC mais CCF é igual a 0. Pelo amor de Deus, gente. Consequentemente, a gente pode dizer que o SCC com sinal invertido, saldo da conta corrente, é igual a saldo da conta capital e financeira. Então vamos continuar avançando. O que eu digo depois? O CCF corresponde ao ingresso líquido de saídas de investimentos estrangeiros. Então vamos ver o que eu falei aqui. O CCF corresponde ao ingresso líquido de saídas de investimentos estrangeiros. Vamos voltar aqui um pouquinho para lembrar como a gente fazia o registro disso no balanço de pagamentos, dessas operações de investimento no Brasil, no exterior, e de brasileiros no exterior e estrangeiros no Brasil. Vamos pegar essa aqui. O item 7. O francês compra $80 de ações de empresas brasileiras. Tá? Esses $80, o ingresso deles, está registrado aqui. Aí, qual são o Bradesco acumulou ativos de $80, tá? Outro exemplo aqui. O brasileiro vende, o brasileiro vende café lá fora, $100 de café. Mais 100 nas exportações, menos 100 de ativos estrangeiros que o americano, que o brasileiro está acumulando, tá? Então, lembrem disso. O brasileiro recebeu dólares, acumulou dólares, por exemplo, menos 100. Se ele tivesse comprado um imóvel, mesma coisa. Um imóvel de $1 milhão seria menos $1 milhão. O acúmulo de ativos estrangeiros por parte dos brasileiros. Então, suponha que eu diga aqui para os senhores que, por exemplo, o CCF foi positivo. Por exemplo, CCF igual a 10 bilhões de dólares, tá? Bilhões de dólares.
Isso quer dizer o seguinte: quando você olha para os investimentos que os estrangeiros realizaram no Brasil, investimento que os brasileiros realizaram no exterior, tendo em vista a convenção de sinal, investimento de estrangeiro aqui, sinal positivo, investimento de brasileiros no exterior, sinal negativo, você sabe que em termos líquidos, o ingresso de capital no Brasil, líquido da saída, né? Ou seja, vai ter uma coisa, foi de 10 bilhões, ou seja, por exemplo, os estrangeiros realizaram investimento de 200 bilhões no Brasil, por sua vez, os brasileiros realizaram investimento de 190 bilhões no exterior, e o saldo líquido do ingresso no Brasil foi de 10 bilhões. Tá? E se o CCF fosse negativo? Aí seria o sentido contrário, seria que o Brasil, com o CCF negativo, o brasileiro está realizando, os brasileiros, como um o Brasil como um todo, está realizando mais investimento no exterior do que os estrangeiros no Brasil. Alguma pergunta até aqui? Então vamos dar mais um passinho, voltar aqui para as notas de aula. O que eu digo? Isso é a página. Oi? Mas não tem que ser zero? Não, ele não é zero. Zero é a soma aqui, olha o item 1. Você pode ter SCC 50, CCF menos 50. Ou SCC menos 20, CCF 20, tá legal? A soma dá zero, mas as partes podem ser distintas de zero, tá legal? Entendi. Ok, obrigado pela pergunta. Então a gente volta, avança aqui mais um pouquinho. Estávamos aqui, mais ou menos nesse ponto. Aí eu afirmo, o CCF corresponde ao ingresso livre de investimento estrangeiro, ou seja, o chamado CCF é o saldo líquido do investimento estrangeiro no Brasil, líquido do investimento dos brasileiros no exterior, tá? Então, olhando para com esses números que nós temos aqui, CCF igual a 10 bi, qual seria o valor do SCC? O SCC menos 10, né? Menos 10 bi, né? Mas observe que coisa interessante. Até tendo visto a expressão que está aqui, como o CCF é um investimento que os estrangeiros realizaram no Brasil, líquido daqueles que os brasileiros realizam no exterior, o SCC com sinal invertido corresponde ao investimento dos estrangeiros no Brasil. E, inclusive, no tópico 1, nós tínhamos falado, quando estava falando de PIB, PNB, que o SCC com sinal invertido era igual a poupança externa. Então você pode dizer, isso aqui é o que nós tínhamos antes chamado de poupança externa. Investimento dos estrangeiros no Brasil. Perguntas, senhores? Então aqui eu digo, no final da página 3, que o saldo em conta corrente com sinal invertido corresponde à poupança externa recebida pelo país. Nós já tínhamos afirmado isso no tópico 1. Eu menciono aqui o tópico 1. Poupança externa é igual a menos X menos E menos RLE. Ou seja, então, voltando aqui para o quadro, a tal poupança externa que a gente discutiu no tópico 1 era isso aqui, menos X menos M menos RLE. Logo, o menos SCC, que é igual a poupança externa, é igual a menos X menos M menos RLE. Logo, SCC é igual a X menos M menos RLE. Ou seja, essas exportações menos as importações, e X menos M é de bens e serviços, tá? E aí vamos tentar achar isso aqui no balanço de pagamentos. Aparece aqui, sim. Deixa eu voltar para cá. Talvez acho que é aqui que eu quero vir. Sim, vou tentar botar isso lá no quadro. Print screen. Aí eu faço isso aqui. Aí eu venho para o quadro. Vou dar um erase aqui. Vou dar um editar colar. Tá dando para ver isso ou tá muito pequeno? Tá, obrigado. Então observe o seguinte. Isto aqui, incluindo a balança de serviços, na verdade, desculpa, fiz errado, perdão. Ou seja, porque seria isso aqui, pegar a balança comercial e a balança de serviços, mas essa está aqui dentro, esse item bens e serviços, tá? Então, essa linha aqui é o X menos M.
já vi que tem alguma coisa. Ops, deixa eu tentar aumentar aqui. Tá? Não sei se eu consigo descer. Eu acho que não, desculpa. E esse pedaço aqui, ó, a soma de rendas primárias e rendas secundárias é o RLE com sinal invertido. Que, olha, isso aqui é renda líquida enviada ao exterior, ou seja, a renda que os brasileiros estão enviando para o exterior, menos a renda que eles recebem. Isso aqui é a renda, com sinal positivo, é a renda que o brasileiro recebe. Então, esse pedaço aqui é o RLE, isso aqui, ó, com sinal invertido. Então, de fato, X menos M menos o RLE é igual ao SCC. Então, como eu estava falando, SCC é igual a X menos M menos RLE. Perguntas? Então, vamos continuar avançando. Voltar aqui para as notas de aula. Aí eu digo, a última página desse documento contém algumas estatísticas referentes ao balanço de pagamento do Brasil para o período 2011-2018. Aí tem a questão dos sinais. Sensacional isso. Só um minutinho aqui. Pensar a melhor maneira de a gente lembrar dessa questão dos sinais. Enquanto eu penso, me dei só um segundo, vou botar isso aqui. Quero botar um novo aqui. Não quero salvar nada. Minimizar isso aqui. Lembram? Quando a gente começou eu falei, por motivos didáticos, adotaríamos na exposição que segue a convenção para a utilização de sinais de mais e menos em vigor até a versão 5. Tá? A versão BP. Talvez fosse melhor com a versão 5 do BPM, né? Balança BPM se não falha a memória, BP é balança payment, balança de pagamentos. M é de manual, então acho que aquilo lá é Manual do Balanço de Pagamentos, edição 5, quinta versão. Aí os caras trocaram a convenção de sinal. Péssimo. A ideia é isso. Vamos ver por quê. Vamos olhar os dados do Brasil agora. Então, só ver como é que eu digo aqui. A última página desse documento contém algumas estatísticas referentes ao BP do Brasil para o período 2011 e 2018. Aí depois a gente vai voltar. Vamos dar uma olhada na tabela. Aí a gente fala dos sinais. Mas então vou botar aqui. Mas acho que aqui eu vou ter uma dificuldadezinha. Viu? Acho que aqui eu rodo aqui no Firefox. Rotei e tal. O Firefox roda também. Ó! Ele roda, ele gira, hein? Consegui girar aqui no glorioso Firefox. Então, vou botar só alguns anos aqui. Quem quiser ver a tabela completa, depois pode olhar no PDF ou imprimir. Mas só para saber o que tem aqui, tem os dados de 2011 a 2018 para o balanço de pagamentos do Brasil. Então tem... E como é que você conseguiu isso, Alexandre? Simples. Fui no site do Banco Central, baixei uma planilha em Excel e simplesmente mudei a formatação. Não foi um esforço muito grande, não. Então, eu boto aqui. Fonte Banco Central, os dados estão em milhões. Então, primeira coisa, transações correntes. Então, saldo de transações correntes. Então, tem o 27 da balança comercial, menos 37, então aqui já deu menos 10, mais ou menos. Com a renda primária, menos 60, menos 80. Né? Menos 80, isso. Com a renda secundária de 2, dá mais 78, ou menos 78. Então, eu boto dali menos 76. Então, eu fiz a conta aqui aproximada. Então, vamos só para ver. Essa transação, esse menos 76 é a soma disso com esse aqui, ó, com sinal de menos, levando em conta, evidentemente, com a renda primária, mais as tais rendas secundárias, que aparece aqui. Tá?
Aí tem a conta capital, que não detalhe, só botou capital, é um valor pequeno, tendo em vista a magnitude, né? Das demais, saldo das demais contas. Aí tem a conta financeira. Agora, aí você vai dizer, pô, Alexandre, você mentiu. Que olha só, eu vou pegar esses valores e colocar aqui no glorioso Excel, os valores em negrito. Vamos lá. Vou botar o Excel pequenininho aqui. Menos 76,288. Aí qual é o próximo? Conta capital, 256 positivo. Conta financeira, menos 80,512. Aí qual é o outro que tem? Eu tenho que botar aqui. Erros e omissões, menos 44,80. Só até vou tentar aumentar isso, dar um zoom aqui no Excel, peraí. Um zoom bem grande no Excel para os meus alunos conseguirem enxergar. Então vamos lá, o que eu fiz aqui? Agora, de vez em quando o Windows 11 faz esse troço aqui, eu não tenho a mínima ideia do que é isso. Ah, ele divide a tela, ó. Só que eu não tenho interesse nessa divisão. Muito obrigado, meu caro. Eu quero isso aqui cheio, pô. Vou pegar aqui o Excel de novo. Então vamos lá, entender o que eu fiz aqui. Peguei o menos 76, botei 288 aqui. Depois o 256, sempre respeitando a sinagem, menos 80. E aí lá embaixo a gente tem um menos 44,80 que eu botei aqui. Aí eu vou mandar somar. What? Não deu zero, hein? Pô, o que é isso, Alexandre? O que tá acontecendo? Falou que somando tudo dava zero, inclusive que os erros e omissões estavam lá para dar zero, né? Ah, vamos fazer o seguinte aqui, peraí. Copiar aqui, ó. Vamos pegar esse 80,512 e inverter o sinal dele. Só um minutinho. Ver o que acontece. Ok? Vocês viram o que aconteceu? Querem que eu repita? Tinha alguém cochilando e não viu? Vamos lá, repetir. Só para não ter dúvida. Tem algum aluno ainda aí? Ah, tem. Já te explico, Leni. Só o difícil é explicar o que eu não entendo muito bem porque fizeram, mas eu descobri o que fizeram. Agora, por que fizeram essa lambança? Eu não sei. Vamos lá. Repetindo. Em algum momento na aula de hoje eu falei, olha, os erros e omissões a gente coloca lá justamente para somar tudo e dar zero. Eu não inventei isso não, pode acreditar, isso está aí, mas eu falei. Aí eu digo, agora vamos pegar os dados do balanço de pagamentos do Brasil. Tem essa tabela aqui, não inventei. Peguei do Banco Central do Brasil. Aí então tem aqui os 4 grandes itens. Transação corrente, conta capital, conta financeira, aqui esse menos 80, e os erros e omissões. Aí eu vim aqui no Excel. Pô, mas que saco, às vezes. Pelo amor de Deus, Windows, não faz as coisas sem eu pedir. Tá atrapalhando a nossa aula. Pô. Ó, menos 76,288. Depois o 256, que aparece aqui em negrito, tá ali. Menos 80,512 tá aqui. Aí tem o menos 44,80, eu botei aqui. E aí isso aqui é simplesmente a soma. Tá, vai somar tudo, tem que dar zero, né? Que o Alexandre falou, pô. Não dá. Longe de dar zero, né? 161 bilhões de dólares, negativo, né? Que seja menos. Mas isso aí é bem diferente de zero, né? Nós sabíamos disso. Aí eu disse, pô, então peraí, vamos só copiar aqui e entender o que está acontecendo. E aí aqui, ó, conta capital. Não, conta financeira, desculpe. Pega o sinal da conta financeira e faz assim, né? Menos já ali, ó. Esse menos que está aparecendo aqui eu vou tirar. Zerou! Zerou! Zerou. Que bruxaria é essa, Alexandre? Não tem bruxaria não, uma turma meio... Não sei qual o problema
dessas pessoas, que deu na cabeça das pessoas, que eu falei, até a versão 5 tinha uma convenção. Os caras descobriram, não, vamos jogar fora a convenção, que era um mais e um menos, e fazer o seguinte, na conta financeira, vamos lá, em todo o balanço de pagamentos, exceto a conta financeira, crédito é positivo, débito é negativo. Dentro da conta financeira, a gente inverte a convenção de sinais. Tá? Então eu falei, ó. Então aqui eu falei, a conta financeira está com o sinal trocado. Isso foi ali o que eu matei, tá? Tem mais um pequeno ponto, que é esse aqui. Observa o seguinte, como é que eles listam aqui. Voltar pro... Não, é aqui que tá. Observa o seguinte, bota exportação 255, 506, importações 227, sem o sinal de menos. Não boto mais sinal de menos. Mas tudo bem, você vai lembrar que a exportação é menos, né? Aí realmente até eu posso, não sei como é que é feito hoje e nem lembro como na época que eu estudei, por exemplo, quando você coloca o demonstrativo de resultados de uma empresa, lá o resultado, perdão, me perdoe se eu errar a terminologia, mas imagino que você conhece uma empresa comercial, por exemplo, como Casa e Vídeo, Loja Americana, receita de vendas, você vai colocar 10, né? Aí se quando coloca aqui despesa operacionais, que seja lá, um item de despesa, que seja 8, você coloca menos 8 ou 8 no demonstrativo? Como é que o pessoal coloca hoje em dia? Menos 8, né? O balanço de pagamentos antes era assim, a exportação positiva, a importação negativa. Mudaram. Por que não? Eu agora assim, agora observando, gente, mesmo que para quem não entende nada de... A gente, se colocar só 8, ela calcula o resultado. Você sabe que tem que ser 10 menos 8, né? Você entenderia, né? Então, aqui então, nas importações, não é nada tão complicado, né? Mas aqui dentro da conta financeira, é bem chatinho isso. Por que fizeram? Eu não sei. Então, ponto é, daqui para... E o pior é o seguinte, fizeram isso, que tem os dados anteriores. Por exemplo, a última vez que eu olhei, o balanço de pagamentos do Brasil, versão 6, era só de 2011 para frente. Mas tinha para as versões, para a versão 5, eu acho, desde 1945, 1950, alguma coisa assim. Então, observa o seguinte, quando muda a convenção, se uma entidade como o FMI, o Banco Central, ou uma entidade, o equivalente do Banco Central, o Banco do Reino Unido, quiser compatibilizar os dados de balanço de pagamentos com com o novo padrão, ele tem que pegar 50, 100 anos e refazer tudo, né? Não é refazer tudo, mas fazer ajuste, né? Isso tem custo, isso não se faz de graça, né? Então, até para pensar, suponha que, por exemplo, tinha uma empresa que tem histórico, a empresa já existe há 50 anos e sempre fez os demonstrativos, digamos que ela faça anualmente, os demonstrativos contábeis. Sempre apurou, bonitinho, fechou os demonstrativos direitinho no fim do ano, porque tem 50 anos de demonstrativo contábil. Aí, em algum momento, digamos assim, tem os demonstrativos contábeis desde 1970. Aí em 2020 em 2021 mudou o critério. A empresa provavelmente não vai refazer os 50 anos, né? Talvez mudou o critério em 2020, vamos refazer para fins de comparação, refazer no março 2018 e 2019, né? E daqui para frente a gente vai sempre seguir com um critério novo. Então tem essas mudanças de critério, tem um custo, né? Aqui foi uma mudança grande, bem ruim, na verdade, né? Mas é o jeito que é feito hoje. Peço desculpas por isso. Se tivessem me perguntado, na minha opinião, mas obviamente quem sou eu, né? Eu teria, não faz isso, não faz sentido nenhum. O pessoal quis fazer. Então, talvez seja porque, olha só, esse menos 80 aqui quer dizer que os brasileiros estão investindo no exterior, estavam, né, no caso. Não. Esse menos 80 quer dizer que o saldo real era 80, então a gente estava recebendo dinheiro, Aí o Thiago quer
fez uma pergunta, essa que está no chat, Thiago, o argumento para mudar o critério? Isso. Não sei, não sei porquê, não acompanho, tá? Assim, eu mexo com balanço de pagamento só para dar esse tópico deste curso num outro curso similar que eu dou, tá? Então, assim, discuto às vezes, mas muito a passar. Eu não sou especialista em apuração do balanço de pagamentos, tá? Então, não está claro para mim por que eles fizeram. E só assim, mas podia dar. Te confesso, tentei, até dizer. Porque, por exemplo, o último livro-texto que eu tenho sobre o assunto, e até mencionou, Seamus Cisney, ele discute a versão 5. Deu um certo trabalho conseguir botar. Eu tinha as notas de aula prontas para a versão 5, aí quando surgiu a versão 6, deu um certo trabalho conseguir compatibilizar, que não tem um livro-texto pronto, entendeu? Aí tem que fazer um esforço para ver o que está acontecendo. Agora, por que fizeram, realmente eu não sei. Mas me parece uma péssima ideia, né? Assim, pois é. Até inclusive atrapalha a aula, né? Assim, soma zero, aí você chega lá, não soma zero, tem que fazer, tem um truquezinho aqui, né? Ok? Tem uma mágicazinha. Pergunta, gente. Obrigado. Nada, eu que agradeço a pergunta. Então vamos ver onde é que nós estamos aqui. Outra, né? Que nem tem mais um comentário aqui. Ainda sobre a conta financeira, para obter o valor menos 80, é preciso inverter o sinal dos investimentos passivos. Que nem aqui, por exemplo. Bem ruim esse troço, bem ruim. Aqui, para você chegar nesses 27, você tem que pegar o 255 e subtrair, ou seja, o 227, né? Se tivesse tudo com sinal positivo sempre, mas assim, por aqui parece coisa com sinal negativo, né? Realmente fica um caos isso, né? Para chegar, então, 255 menos 227 dá aquele 27 positivo ali em cima. Aqui, dentro da conta financeira tem algo parecido, que para chegar no menos 80, que aparece aqui, ó, menos 80, 512. Vamos ver o que vai acontecer. Então, assim, isso aqui esse é o primeiro asterisco que a gente discutiu, o segundo agora é o terceiro, ainda sobre a conta financeira. Para se obter o menos 80, 512, é preciso inverter o sinal do investimento passivo, ó, que eu chamo a atenção. 35 mil, menos 174 mil, menos 3, mais 58,6, dá esse menos 80, 511 aqui. Mas observa que acho que esse 174 está com sinal mais ali. Vamos dar uma olhada. Tá, ok, 174, 147 com sinal positivo. Então, seu investimento passivo tem que lembrar de inverter o sinal dele. Lembrando aqui, ó, para chegar no menos 80. É uma turma meio estranha, não é isso? Não é não, gente? Esse pessoal que fez isso, eu não sei o que eu estava passando aqui. Bom, só uma coisa, o fato de eu não ver o motivo não quer dizer que existe. Talvez eles tenham um bom motivo para isso. Mas meio bizarro isso. Fala, Stephanie. Pode falar. Você pode repetir qual foi a conta que teve que inverter o sinal? Essa que deu menos 157.147. Você diz essa linha aqui, que eu estou passando a mão aqui? Não, só esse valor aqui. O senhor falou que inverteu o valor. Esse aqui, né? Aqui tem olha só. Pega 35. Deixa eu ver se consigo botar os dois ao mesmo tempo aqui. Talvez eu consiga. Foi de investimentos, né? Isso, é. Sim. É aqui, ó. Tô com uma certa, acho que vou conseguir. Pera aí, me dá uma chance. Eu disse assim, para você chegar a menos 80, você tem que inverter o sinal do 174. Você pega 35, que está aqui, ó, esse 35, menos 1747, menos 3 que aparece em algum lugar aqui embaixo. Esse menos 3 aqui de derivativos, está vendo? Uhum. Mais 58, que são os ativos de reserva, tá? Aí você chega no menos 80. A diferença, menos 80, 511. Outra aqui aparece menos 80, 512. É de arredondamento, tá? A diferença. Tá? Mas você tem que. Então, esse 174 que aqui está tem que inverter o sinal.
Inclusive, assim como eu fiz, para entender exatamente quem está dentro de quem quer subir de quem, você tem que olhar a tabulação. Tá? Então, essa linha, esse 16, está dentro do 35 que aparece aqui. Porque você vê que esse aqui está tabulado um pouquinho, alinhado um pouquinho mais à direita, tá claro? Sim. Tá? Ok, obrigada. Nada. Mais perguntas, gente? Pode falar, desculpe, Leni, você pode repetir? Então, para chegar nesses valores aí do balanço de pagamento, só tem que mudar as importações e os passivos, e investimento passivo? Vamos lá. As mudanças que eu identifiquei aqui foram essas 3 que eu tenho nas notas de aula. Importação, conta financeira, o sinal total dela está trocado, e ignora essa troca de sinal que eu menciono no segundo asterisco. Para chegar no menos 80, que eu digo pela convenção anterior seria mais 80, um item lá dentro, são os investimentos passivos, você tem que trocar o sinal dele. Tá? Então são 3 trocas de sinais que eu identifiquei. Tá? Tá, ok. Bom, por fim, precisamos discutir o conceito de saldo total do balão de pagamentos. Outra coisa sem pé nem cabeça, não pode ver que foi feita. Ou simplesmente saldo do balão de pagamentos. Então, vamos tentar entender. A gente precisa de um pouquinho de história econômica. Vamos ver aqui qual é a big picture por trás desse tal saldo total do balão de pagamentos. Antes da Primeira Guerra Mundial, os principais economistas do mundo estavam no chamado padrão ouro, ou seja, as suas moedas, o dólar, a libra americana, podiam ser convertidas ao ouro, tinha um lastro. Aí, na Primeira Guerra Mundial, eles saíram do padrão ouro. Houve uma tentativa de ressuscitar o padrão ouro durante a Segunda Guerra Mundial. Entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, mas não durou muito. Aí foi novamente abandonado durante a Segunda Guerra Mundial. Aí, quando já estava próximo a acabar a Segunda Guerra Mundial, ali em 1944, aconteceu a chamada Conferência de Bretton Woods, onde Estados Unidos, Reino Unido e outros países mandaram representantes, se reuniram para começar já a discutir como iria funcionar o sistema financeiro, o sistema financeiro internacional, o sistema monetário internacional, como é que ia ter câmbio fixo, câmbio flutuante, após a Segunda Guerra Mundial. E o que ficou acertado foi o seguinte: os Estados Unidos estariam no padrão, algo parecido com o padrão ouro. Ou seja, o dólar seria lastreado no ouro, com um pequeno senão. A Reserva Federal, que é o Banco Central dos Estados Unidos, só estava obrigada a converter dólar em ouro se houvesse um pedido do Banco Central de algum outro país, do Banco Central francês, do Banco Central do Reino Unido, né? Não estava obrigada, ou seja, a conversão não era generalizada, era restrita para os bancos centrais dos demais países. Mas o fato é, o dólar estava atrelado ao padrão ouro. Ao ouro. Então, Estados Unidos estava numa espécie de padrão ouro. Então, nós tínhamos o dólar americano amarrado ao ouro. E as moedas de outros países, do país 1, do país 2, do país 3, estavam atreladas ao dólar americano. Como assim? Então a ideia era o seguinte: os americanos tinham uma moeda lastreada em ouro, mesmo que parcialmente. O dólar estava lastreado no ouro. Por sua vez, a libra britânica, o franco francês, estavam atrelados ao dólar, ou seja, havia uma taxa de câmbio fixa. Então aqui, por exemplo, seria digamos, 20 dólares por grama de ouro, tá? E aqui, por exemplo, a taxa de câmbio seria de 1 para 1. Aqui no outro país, taxa de câmbio 5 para 1. 5 marcos por dólar. Aqui outra é 200 por 1, 200 ien japoneses por dólar, alguma coisa assim.
E os bancos centrais desses países 1, 2 e 3, aí tinha vários outros, tinham que permitia a conversão das suas moedas em dólar. Então, se alguém chegasse lá nesse banco central aqui, ó, eu tenho aqui se não fosse o Reino Unido, eu tenho aqui uma libra britânica, por favor, me dá $1. Haveria a conversão, tá? Então, foi esse o sistema que surgiu, ficou conhecido como sistema de Bretton Woods. Teve a convenção de Bretton Woods, a conferência de Bretton Woods, surgiu o que ficou conhecido como sistema de Bretton Woods. Esse sistema durou até a década de 70, quando os Estados Unidos falou não estão mais no padrão ouro, e aí os outros países abandonaram o regime de câmbio fixo e o mundo entrou num regime de câmbio flutuante. Então, desde então, as principais economias, as taxas de câmbio flutuam nas principais economias do mundo. Bom, agora, o que isso tem a ver com a gente? Vamos chegar lá. Na mesma época, as pessoas se deram conta do seguinte, por exemplo, se o Banco Central do Brasil chega em algum momento e diz, olha, vou fixar a taxa de câmbio aqui, é $5, não, desculpa, R$5 por dólar. Só falar e não fazer nada é algo de pouca relevância. Vai ter que ter um mecanismo de atuação por parte do Banco Central para garantir que a taxa de câmbio fique naquele patamar. Então ele pode fazer o seguinte, uma coisa simples, ele chegar e dizer, eu compro e vendo dólar a R$5. Qualquer pessoa que quiser comprar e vender dólar pode me procurar que eu faço a transação a R$5 por dólar. Aí o que vai acontecer? Aí, com isso, o dólar, em quase todos os câmbios do Brasil, vai ficar próximo de R$5. Pode acontecer, por exemplo, de numa casa de câmbio do lado do hotel em Copacabana, a casa de câmbio comprar por R$4,80, R$4,90 o dólar, e o turista topar fazer, porque para pegar os R$5 teria que ir no Banco Central, lá no centro da cidade, ou procurar uma agência bancária, que talvez esteja trabalhando com $5, mas o fato é que na hora que, por exemplo, tem o que chama um agente de peso, tá mais preço, como o Banco Central dizendo, compro e vendo o dólar a 5, isso coloca o preço do dólar, se não exatamente em 5 em todo o Brasil, próximo de 5 em tudo que é canto do Brasil. Uma pergunta até aqui? Ok, então, agora observe o seguinte, comprar o dólar a R$5 é algo que o Banco Central brasileiro sempre pode fazer. Veja bem, para comprar dólar, ele compra dólar, ele vai pegar dólar e entregar moeda brasileira. Até para facilitar a questão, pensa que a transação é feita em espécie. Não é, na verdade, mas faz de conta. Então é algo fácil, no sentido que não precisa ter nada, porque os reais, o Banco Central, ele emite, ele cria a hora que ele bem entender, né? O diabo é operação na outra direção. Vender o dólar a 5 sempre. Aí ele precisa ter dólar, precisa ter as chamadas reservas internacionais. Porque se de repente todo mundo começar a comprar, quero comprar dólar a 5. Aí bate, Banco Central, me dá dólar a 5. Banco Central, me dá dólar a 5. Daqui a pouco as reservas começam a cair. Tá? Então a manutenção de uma taxa de câmbio fixa pode em algum momento exigir que o país que está com aquela taxa de câmbio fixa, o seu Banco Central, tenha reservas de dólar. E aí tu pode imaginar então o seguinte, supõe que um país que tinha fixado a taxa em 5 para 1, não, essa taxa 5 para 1 talvez seja melhor mudar para 6 para 1. No jeito que era de sistema Bretton, tinha até que negociar isso com o FMI, que o FMI surgiu, a ideia do FMI surgiu, de ter uma instituição como o FMI, como o Banco Mundial, surgiu na conferência de Bretton Woods. A ideia do Banco Mundial era um banco de investimento. Queria financiar projetos de investimento no mundo todo. Isso era particularmente importante, que vários países precisavam, caso particularmente da Europa, passar por um processo de reconstrução, né? Teve destruição do capital físico, literalmente, pessoas morreram e prédios foram. Pessoas a gente não reconstrói, evidentemente, mas estradas, rodovias, prédios tinham sido. Muita coisa já foi destruída durante a Segunda Guerra.
E o FMI ele surgiu para atuar como uma espécie de banqueiro dos bancos centrais. Lembra eu falei? O Banco Central atua como banqueiro dos demais bancos. E o FMI atuaria como um banco central dos bancos centrais. Então a ideia é que quando um banco central precisasse de dólares para manter uma taxa de câmbio num dado patamar, mesmo que fosse por um período transitório, ele poderia pedir dinheiro emprestado para dólares emprestados para o FMI. Pode falar, Tiago, faz a pergunta. Ô Alexandre, foi isso que aconteceu lá na Grécia em 2004, que teve aquela crise com a FMI? Deixa eu terminar essa discussão, aí eu falo da Grécia, tá? Tá, beleza. Ok? Mas então assim, então vamos lá. O FMI ele surgiu com a função de ajudar os países a manterem o sistema que está esboçado aqui no quadro, em funcionamento, tá legal? Esse arranjo de taxa de câmbio fixas e dólar atrelado ao ouro em funcionamento, tá? Então a função dele era fazer empréstimo, dentre outras coisas, fazer empréstimos para países que estivessem precisando de reservas internacionais temporariamente, né? Então para ajudar a manter as cotações, as taxas de câmbio em algum patamar. Os países podiam mudar, e vários países mudaram a taxa de câmbio durante o período o sistema de Bretton Woods teve vigência. Então, por exemplo, tinha um país que estava em 5 para 1, passou para 5,70 para 1, mas isso tinha que ser acertado com o FMI. E já na época surgiu também o ponto que quando um país ia pedir dinheiro ao FMI, ele tinha que. Aí o FMI ia olhar as políticas macroeconômicas e dizer: olha, você está com um problema para manter essa taxa de câmbio, você está com um déficit fiscal muito grande, você está querendo se financiar com a emissão de moeda. Então você vai ter que fazer um ajuste fiscal para que te permita parar de usar o financiamento inflacionário por meio de emissão monetária para garantir que a taxa de câmbio vai ficar no patamar que tem que ficar, tá? Então o FMI tinha, então assim, o dinheiro que o FMI emprestava usualmente não era sem condicionantes, envolvia o país apresentar um plano de ajuste econômico. Com frequência isso é uma das coisas que o FMI pede para quando vai emprestar dinheiro para um país, tá? Até hoje é assim. Eu não esqueci a pergunta, Thiago, mas fora a pergunta, Thiago, que é sobre a Grécia. Alguém quer fazer uma pergunta sobre isso? Bom, aí o que aconteceu? Aí na época começaram a desenhar o sistema do balanço de pagamentos. Então o balanço de pagamentos, na época que ele foi desenhado, nas suas primeiras versões, ele foi estruturado, que a gente hoje estava discutindo as versões 5 e 6. Eu vi outras versões antes. Mas ele já foi desenhado de forma que ficasse claro o que era transação, sem a participação do Banco Central e o que tinha a participação do Banco Central. Tá? Então e a ideia era que o tal saldo total do balanço de pagamentos eram as transações das quais o Banco Central não participava. Vou tentar deixar esse ponto claro. Desculpe, e algum conceito importante. Se alguém for pegar um texto da década de 90, por exemplo, ou mais antigo, de economia internacional, falando de crises cambiais, vai ter a expressão lá, saldo total do balanço de pagamentos, que ficava bonitinho, separadinho no balanço de pagamentos, e em algum momento, agora quando passar para a versão 6, falaram, some com isso aí, a gente não quer mais isso, desaparece com isso. Outra coisa que fizeram. Vamos lá. Vê o que eu digo aqui nas notas de aula. Eu digo, a versão anterior do balanço para 5 pode ser expressa da seguinte forma simplificada. Lembra, hoje o que nós temos? Deixa eu pegar, vou até dar um print screen aqui. Quero esse pedaço. Para apagar o Bretton Woods, vou colocar aqui a versão colar, a versão 5. E a BPM 6, que a gente discutiu. 6, saldo em conta corrente, o tal de conta capital
conta financeira, erros e omissões, tá? Então, na versão anterior, na 5, você tinha o saldo em conta corrente, que, exceto por uma mudança de terminologia, é exatamente isso que está aqui. E tudo isso aqui, ó, corresponde a isso aqui. Mas, aqui dentro, ficava quebrado assim. Ó, inclusive tinha algo chamado conta total de capital. Esse capitais autônomos você pode interpretar assim: setor privado. Todos exceto o Banco Central. Onde tinha a conta capital, que é justamente essa que está aqui. Vou marcar em usar cor para marcar. Tinha a conta financeira, como a gente ainda tem. E eu tinha aqui o item erros e omissões. Tá aqui. E esse outro troço aqui. Esse pedaço sobrou aqui. Hoje, isso aqui, essencialmente, está dentro da conta financeira, esse capitais compensatórios. O que era isso? Essencialmente, aqueles ativos de reserva, que são as reservas, dizem respeito às reservas internacionais do Banco Central. Então, os capitais compensatórios ficavam separados, ou seja, os ativos de reserva. Ou seja, a variação. Lembra? Quando a gente discutiu nesse item conta de capital, a gente coloca variação de saldos, né? A gente teve uma discussão em algum momento, como lembra? Falei, como se o saldo em conta corrente fosse em conta de resultado, pensando numa empresa. E a conta de... Esse item 2, olhando aqui, esses aqui seriam contas de natureza patrimonial, mas você vai colocar a variação dos saldos, né? Então isso aqui seria a grosso modo, a variação das reservas internacionais do Banco Central. Aí olha que coisa fantástica. Você passava uma linha que eu vou colocar aqui agora, com cinza escuro. Nesse ponto aqui, vou ver se eu consigo fazer uma linha reta. Na mão eu tenho dificuldade. Sei que tem um negócio aqui para fazer linha reta, mas nem sei onde está. Você passava uma linha reta aqui, ó. E aí você somava tudo para cá. Você somando tudo, aí o que aparecia aqui era então o saldo total do balanço de pagamentos. Ou seja, tudo que você somava dessa linha para cima, você chamava, olhava o resultado da soma, você chamava saldo total do balanço de pagamento. Então, suponha que, por exemplo, aqui você tivesse 10. O que seria o capital compensatório? Menos 10, né? Tudo tem que somar 10. Capitais compensatórios menos 10. Mas observe o seguinte, lembra quando o dinheiro entra no caixa do Banco Central, a gente faz um registro positivo. Então, com esses números que eu coloquei aqui, o Banco Central estaria acumulando ativos da ordem de 10, né? Então, esse saldo total do balanço de pagamento de 10 quer dizer, a grosso modo, o Banco Central está acumulando ativos na ordem da faixa de 10 bilhões. Se isso aqui estivéssemos falando em bilhões de dólares, tá? Então, na verdade, você olhar para o saldo total do balanço de pagamentos, era uma medida rápida do grau de intervenção que o Banco Central estava efetuando e que direção isso tinha. Então, se você viu o saldo total do balanço de pagamentos positivo, o Banco Central está acumulando ativos. Saldo total do balanço de pagamentos negativos, o Banco Central está perdendo ativos. Então, se o saldo total do balanço de pagamentos ficasse repetidamente negativo em valores expressivos, isso é sinal que talvez lá na frente o país estivesse chegando a uma situação onde o Banco Central ia ficar sem reservas. Aí alguma coisa teria que acontecer, tá? Então esse item, saldo total do balanço de pagamentos, que era fácil de ser apurado, desapareceu na versão 6. E é algo bem ruim, que antigamente isso ficava separadinho, as pessoas podiam olhar rapidamente, hoje não conseguem mais. Então, aí tem uma discussão.
aqui nas notas de aula. O saldo total do balanço... Aqui eu errei, né? Desculpa, agora que eu vi. Eu botei saldo total STPB. É o contrário. STBP, desculpe. Aqui, ó. Isso aqui deveria ser STBP, que aqui é a ordem das duas últimas letras. Desculpe. Bom, então, como eu falei, se isso aqui é positivo, o Banco Central está aumentando seus ativos. Se isso aqui é negativo, o Banco Central está possivelmente perdendo reservas, tá? Aí, essa estrutura é mais consistente com a função original do FMI, sistema de Bretton Woods, a gente já teve essa discussão hoje. Na versão atual, a obtenção desse saldo total do balanço de pagamentos é bem mais trabalhosa, né? É preciso retirar do balanço de pagamentos a parcela referente aos ativos de reserva. Isso é algo simples, porque já está separadinho lá. Vou voltar ali na última página. Na primeira página a gente vê. Os ativos de reserva estão separadinhos aqui. Você tirar isso aqui, tirar dessa linha e mandar para um outro canto é algo relativamente simples. O que é complicado então, essa primeira parte simples. Você tem que tirar da conta financeira os empréstimos obtidos pelo Banco Central. Isso é mais complicado. Que lembra até a gente teve aquele exercício que a gente fez, aqueles exemplos na aula passada. Ó, item 4. O Banco Central obtém um empréstimo de 500 junto ao FMI. Isso era lançado, que era um empréstimo que o Banco Central conseguia. Você tinha que pegar isso, registrar isso lá embaixo, na tal capitais compensatórios. Então, o capital compensatório eram os ativos de reserva e mais os empréstimos que o Banco Central pegava junto ao FMI ou outras instituições similares, tá? E isso aí é um pouco mais... Isso está longe. Olhando só para o balanço de pagamento, você não consegue separar. Precisa fazer com mais detalhes. Aí eu faço preciso de mais informação. Um pequeno comentário, que as amortizações não devem ser expurgadas do balanço de pagamentos. Perdão, do capital financeiro, se você quer chegar no saldo total do balanço de pagamentos. Que aí, basicamente, quando o Banco Central pega um empréstimo, digamos, em 2010 e vai amortizar isso em 2015, a amortização aí a gente já deixa dentro do outro. Ou seja, a contratação do empréstimo você lista aqui. Porém, a amortização de um empréstimo, contratação de um empréstimo por parte do Banco Central, você lista aqui. A amortização do mesmo empréstimo você lista já na conta financeira, tá? Porque aí pessoal, a ideia do pessoal é assim, não, se o Banco Central contratou um empréstimo e dali lá na frente ele começa a pagar, os pagamentos já fazem parte do movimento que chamava de movimento de capitais autônomos, a amortização. Só a contratação original, que é para compensar um déficit no balanço de pagamentos. Déficit olhar para o saldo total do balanço de pagamentos. Eu não esqueci a pergunta do Tiago ainda. Vou falar dela. Alguém quer fazer perguntas? Então, deixa eu ver se eu acho aqui, me lembrei. Vantagem, aí quando a gente dá aula online, é que tem a possibilidade de a gente acessar aqui a internet e os cursos antigos. Eu acho que e ali em 2015 eu estava dando um curso para graduação de economia que falava de balanço de pagamentos. Deixa eu ver. Eu tenho que achar o material desse curso. Graduação Economia Internacional para graduação. Que tal esse aqui que eu tenho em 2014? Seria que tópico isso?
ver se eu acho isso aqui. Isso aqui vai entregar o que eu quero. Ó! Vocês estão conseguindo ver? É o balanço de pagamentos na versão 5. Na época eu peguei os dados eu dei esse curso em 2014. Peguei os dados de 2001 a 2013. Olha aqui, exportação positiva, importação negativa. E olha quem aparece aqui, esse resultado do balanço aqui, ó, é o chamado saldo total do balanço de pagamentos. Tá? Então, então eu não inventei, realmente existia isso. Então você tinha essa informação aqui separadinha aqui embaixo, na última linha, e isso hoje desapareceu. Tá? Perguntas? Não, então vamos voltar. Falar da pergunta que o Thiago colocou sobre a Grécia. Sobre a crise da Grécia, que foi ali em 2014, 2013, 2014, 2015. Aí eu não me lembro, a pergunta acho que do Thiago, eu não me lembro o que ele perguntou. Se a Grécia precisou recorrer ao FMI, exatamente o que aconteceu. Era aquele negócio da taxa que a gente estava falando, do FMI emprestar dinheiro para o Banco Central de outros países. Aí eu lembro que quando estava na época da escola, a gente falava sobre essa crise da Grécia e pincelava, né? FMI, Grécia, mas não com profundo detalhe que a gente vê aqui agora. Só para a crise da Grécia, ela teve algo um pouco diferente de outras que aconteceram no passado, como por exemplo a do México na década de 90, foi no final de 94, princípio de 95, e crises que a gente teve inclusive no Brasil e outros países da América Latina, inclusive o México também, crise de dívida externa. E qual foi uma das diferenças? É que a Grécia é uma nação soberana, mas que não tem uma moeda própria, né? A Grécia, como vários outros países da Europa, estão usando o euro, né? Então não existe mais uma moeda exclusivamente grega, né? Então isso cria inclusive um problema, um aspecto negativo, que veja bem, pensar é melhor um grupo de países, pensa em 10 países, como na Europa, é melhor cada país ter a sua moeda ou eles adotarem uma moeda comum. Há vantagens e desvantagens em cada opção, né? Então, nesse caso, normalmente quando havia a chamada crise de dívida externa, que os países, que usualmente acontecia, era uma desvalorização da taxa de câmbio, que, no princípio, essa desvalorização da taxa de câmbio da moeda doméstica tenderia a estimular as exportações, reduzir as importações, que por exemplo, os produtos importados na moeda doméstica ficam mais caros, em tese. Então era comum, quando um país passava por uma crise dessa, que em algum momento a sua moeda se desvalorizasse. Para a Grécia não tinha mais essa opção, porque ela não tinha a moeda, né? A moeda dela, só dela, para ela desvalorizar, né? E o importante é lembrar que o ponto é desvalorizar a moeda do país enquanto a dos seus parceiros comerciais permanece no mesmo patamar. Então o problema é assim, ainda que o euro, todos os países da Europa, eles dizem, vamos ajudar a Grécia e vamos desvalorizar o euro para resolver o problema da Grécia. Ainda assim não seria a mesma coisa, porque o ponto seria, sem o euro, o que seria a moeda da Grécia que se desvalorizaria, enquanto o marco alemão, que era a moeda da Alemanha antes do euro, não mudaria de patamar perante o dólar, a mesma coisa para o franco, o francês, para a lira italiana, e assim vai. Tá? Então a Grécia não tinha, né, na crise da Grécia o governo grego não tinha uma ferramenta que os outros governos que passaram por problemas semelhantes no passado puderam utilizar. E aí eu caí naquela situação, o que tinha que fazer? Tinha que fazer um ajuste na política econômica. Essencialmente, reduzir os gastos, aumentar uma combinação de redução dos gastos públicos ou elevação da carga tributária. Pelo que eu li na época, mas aí é bom depois alguém pode procurar no Google, fazer uma busca,
Inclusive, houve, para reduzir os gastos públicos, que a redução do salário de servidor público, a redução do valor de pensão, aposentadoria paga pelo governo, que a crise foi pesada mesmo. Foi bem violenta. E agora eu não sei dizer se a Grécia chegou a obter empréstimo do FMI. Possivelmente teve. Mas aí o que acontece? Tem todo um processo de negociação com o FMI. Aí, usualmente o que o FMI pede, nesses casos, usualmente a redução do gasto, ajuste fiscal, redução do gasto público combinado com a elevação da carga tributária. Usualmente combinação das duas coisas, ou pelo menos uma delas, né? Ô, Alexandre. Oi, fala. É o que a Argentina está fazendo agora para negociar a dívida dela com a FMI? A Argentina não fez nada, até onde eu sei. Ou prometeu fazer e não cumpriu, ou não cumpriu integralmente o que fez, ou não foi suficiente, né? Que assim, só para o pessoal lá no FMI, eles não. Que às vezes um dos problemas. Alguns países não é nem claro qual é a dimensão do problema. Dependendo do quão caótico seja e do tipo de arranjo institucional que existe no país, não está claro qual é a dimensão do ajuste fiscal. Eu não sei exatamente qual é a situação da Argentina, mas eu já vi que um dos problemas é que as províncias também têm déficit, têm as suas contas, para ser equivalente aos estados, têm as suas contas desequilibradas e acabam recebendo ajuda do governo central, né? Não sei. Então, assim, por exemplo, aqui no caso do Brasil, que a gente tinha antigamente, tinha um problema que basicamente o sucesso do Plano Real se deveu também a isso, eram os chamados bancos estaduais. Cada estado tinha o seu. No Rio de Janeiro tinha o Banerj, o Banco do Estado do Rio de Janeiro. São Paulo tinha o Banespa, que existia até 2005, 2006. Aí foi comprado pelo Santander. Acho que ainda existe como banco estatal o Banco Sul, que é o Banco do Estado do Rio Grande do Sul. Tinha um chamado Banesnado, que eu acho que era do Paraná. E esse parece que teve uns escândalos, inclusive. Aí o que acontecia? Os estados emitiam títulos de dívida do Estado, os bancos estaduais compravam e daqui a pouco esses bancos, aquilo era um ativo ruim, os bancos estaduais estavam quebrados, aí o Banco Estadual recebia socorro do Banco Central. Como é que o socorro do Banco Central você acaba se dando na prática? Por emissão de moeda. Então o que acabava, não de forma direta, mas é como se cada estado pudesse emitir moeda. Senão isso influenciar, tem um peso considerável no processo de determinação do qual vai ser o valor, quantidade de moeda na economia, tá? Então, a Argentina pegou dinheiro com o FMI em algum momento aí nos últimos anos, mas o problema continuou, tá? Então, mas sempre que pega o FMI não funciona. Não é verdade. Às vezes pega e funciona bem. A última vez que eu lembro do Brasil ter pego dinheiro com o FMI foi em 2002. E as coisas funcionaram relativamente bem, tá? Então, mas o fato é que o FMI, então, ele existe desde do final da Segunda Guerra, não me lembro exatamente um ano que ele surgiu, foi depois. E o balanço de pagamentos, do jeito que foi estruturado, levava em conta o sistema de Bretton Woods e o FMI, tá? E um item importante era aquele o saldo total do balanço de pagamentos, que era um indicador se o Banco Central estaria ganhando ou perdendo. Indicador rápido, não perfeito, mas relativamente rápido para ver o que estava acontecendo com o país. Deixa eu até olhar o que aconteceu com o Brasil aqui. Ver se eu recupero aquele arquivo aqui. Olha o saldo total aqui do Brasil. Ó, positivo. Nesses anos que só foi negativo em 2013. Todos os anos que eu tinha aqui, que foi de 2001, eu acho, assim, de 2001 a 2013, sempre foi positivo. E às vezes saldos expressivos, né? Que aqui são milhões de dólares. Deixa eu conferir aqui embaixo. Tá, disse aqui em cima, milhões. Então aqui, ó, 3 bilhões, 300 milhões, 8 bilhões e meio. Aqui, ó, 87 bilhões positivos em 2007. Tá? Perguntas, senhores? Não, então vou continuar avançando. O que vai acontecer na próxima página? Então eu digo que a versão... Não, isso aqui já discutimos isso aqui também. Ok, agora nós vamos voltar para o livro texto. Lembrando, o que aconteceu? Eu comecei
capítulo, este tópico, lembrando, olha, a estrutura do balanço de pagamentos que o Menkel traz, ele traz uma versão simplificada. Na verdade, o que o Menkel faz? Ele zera um bando de itens. Um bando de itens, assim, isso é zero. Não fala assim, mas você pega um bando de balanço de pagamentos, zerar um bando de conta, um bando de saldo, só trabalhar com algumas contas. É isso que ele faz. Mas a gente tem que conhecer um pouco mais. Então vamos ver o que acontece aqui. Voltando para o manual do Menkel. Então ele vai dividir os fluxos econômicos do país com o resto do mundo, as transações econômicas do país com o resto do mundo, em dois grandes fluxos, de bens e de capital. Ele começa o fluxo de bens. Exportações, importações, exportações líquidas. Então ele usa essa letra aqui, a gente já tinha falado aqui no tópico 1, EL, quer dizer exportações líquidas. Isso é o valor das exportações menos o valor das importações. E ele, de forma simplificada, diz que o saldo em conta corrente é igual a essas exportações líquidas. E ali, pelo que eu me lembro do livro dele, ele está falando de exportação só de bens. Então ele pegou o balanço de pagamentos. Agora eu vou botar aqui no Firefox a estrutura dele. Voltar agora, tem que View Rotated Items. Como é que eu faço para rodar? Acho que é aqui que aparece, né? Rotate Clockwise, isso. Então, o que o Menkel fez? Ele pegou a conta corrente e ele zerou isso, isso e isso. Então, para o Menkel, a conta corrente é somente a balança comercial. Tá? E aí eu menciono aqui, então vamos lá, ele assumiu que os serviços não são transacionados internacionalmente, ou seja, a balança de serviços ele zerou, a renda líquida enviada ao exterior ele também zerou. Então quando o EL é positivo, nós temos um superávit comercial. Negativo, nós temos um déficit comercial, e quando zero, alguns autores dizem equilíbrio. Eu não gosto da palavra equilíbrio, mas vou seguir essa terminologia. Então, de acordo com do saldo do balanço de pagamento ser positivo, negativo ou nulo, a gente tem superávit, déficit ou equilíbrio na balança comercial. Uma pergunta até aqui? Não, então, o Menkel está discutindo nesse momento as exportações líquidas. E o que são as exportações líquidas? São exportações menos importações. Aí ele agora vai discutir os fatores, elementos, determinantes das exportações e das importações. Então ele começa listando o primeiro item, ele lista vários itens, o primeiro que ele lista, as preferências, eu já deixo claro. Preferência não diz respeito aos preços. É uma coisa separada. Você pode interpretar até assim, vamos para sair aqui da discussão de macroeconomia. Pensa assim, tem um agente econômico, um consumidor está pensando em comprar, vai fazer uma refeição, entra num shopping, lá numa praça de alimentação, aí tem várias opções, frango, massa, comer frango num canto, comer carne no outro, comer peixe no outro, comer uma massa no outro fast food, tem essas opções. Uma coisa é o paladar da pessoa, as preferências que são essencialmente subjetivas, ou seja, como é que ele compara o frango com a carne, com o peixe, com a massa, né? Você pode até pensar assim, preferência, supõe que você tranca o sujeito numa sala, tem uma mesa, ele está sentado na mesa e chega para ele e oferece 4 pratos. Um com frango, um com carne, um com peixe e outro com massa e diz, escolhe um para você almoçar agora. É um, de graça, tá? Pega qual que você quer, pode interpretar assim, tá? Então, assim, o que vai determinar, no caso dessa situação hipotética, que do consumidor que chegou numa praça de alimentação, num shopping, e vai escolher um lugar para almoçar? Tem que levar em conta as preferências, ou seja, como que ele avalia a carne comparativamente ao peixe, ao frango e a massa, o preço de cada refeição e
E a renda, o dinheiro que ele está disposto a, que ele pode gastar na refeição. Você pode ter uma situação, por exemplo, ele queria comer carne, picanha, mas o prato com picanha é 100 reais, ele só pode gastar 50. Pode até, ele acha de tudo a pior opção comer a massa. Mas a massa ele paga 10 reais, enquanto a picanha é 100, o frango é 70, o peixe é 60 e a massinha lá baratinha é 10. Então ele come a massa porque é mais barata, tendo em vista a renda dele, né? Ok? Mas então o ponto é que o Menkel separa fatores que vão influenciar as exportações e importações em dois. Na padrão dos consumidores, ele menciona duas coisas aqui, na verdade três. Vamos começar assim. Primeiro, as preferências dos consumidores, quando eles bens domésticos versus bens importados. Então, pensando assim, alguém que quer comprar uma camisa, ele vê uma camisa disponível aqui na Casa e Vídeo, a camisa foi produzida no Brasil, ele também pode ir na Shopee ou no eBay comprar uma camisa importada. Tá? Aí, obviamente, vai comparar os preços dos produtos. Então, nesse caso da camiseta, tem uma camisa disponível, por exemplo, produzida no Brasil, disponível no Mercado Livre, tem um certo preço, 50 reais, por exemplo. Aí tem uma camisa na Shopee, 5 dólares. Então ele vai comparar, como é que vai comparar dólar com real, né? Vai precisar da taxa de câmbio, né? Então, nesse exemplo que eu estou dando aqui, você tem uma camisa por real, 50 reais, no Mercado Livre. Tem uma camisa outra camisa por 5 dólares na Shopee. Fazer de conta que os 5 dólares já inclui todos os impostos que surgiram, né? Que agora ficou. Algum dos senhores chegou a fazer compra na Shopee, uma mera curiosidade? Não, mas conheço muita gente reclamando das taxas. Não, agora surgiu, né? Até hoje, assim, o pessoal começou. Cara, eu só descobri que existia essa Shopee quando o pessoal começou a falar, né? Por causa da taxação no começo desse ano ainda. Eu já comprei muita coisa no eBay. No Shopee eu nunca tinha comprado, né? Mas parece que agora surgiram. A taxação lá tá mais clara. Basicamente, isso eu já tinha visto. A Amazon já fazia isso. A Amazon. Você comprava alguma coisa na Amazon. Livro não tem tributação. Então você só pagava, comprava o livro mais o frete. Mas se você comprasse alguma outra coisa, por exemplo, um celular ou um aparelho eletrônico na Amazon, você pagaria o frete já. Isso há anos. A Amazon já te cobrava o imposto de importação. Então, tal remessa conforme, a Amazon já tinha aderido a isso muito antes de se chamar remessa conforme. Bom, agora vamos ignorar os impostos, por simplicidade. Aí, então, como é que o nosso potencial comprador, o potencial consumidor, tem que comparar os 50 reais, esse preço de 50 reais com o preço de 5 dólares. Como é que faz isso? Usa a taxa de câmbio. Então, se a taxa de câmbio for de 5 reais por dólar, esse preço aqui de 5 dólares vai corresponder a 25 reais, né? Aí agora tá fácil fazer comparação, que o potencial consumidor tem que fazer, tem essa camisa aqui no Mercado Livre, 50 reais, tem essa outra camisa aqui na Shopee por 25 reais. Então ele agora tem as duas camisas com preço na mesma unidade e tem que ver qual camisa que ele gosta mais, né? Então, não, gostei mais da camisa brasileira, também é muito mais cara, o dobro do preço, mas tem alguma coisa, uma estampa que eu prefiro, ou quero incentivar a indústria nacional, alguma coisa assim, ele vai pagar, pode comprar a brasileira, se ele achar que é melhor, tá? Então, voltando aqui para a discussão que o Menkel estava fazendo, os fatores que vão influenciar as exportações e importações. Os gostos, preferências dos consumidores, quando eles vão olhar para os bens disponíveis, os bens domésticos, os bens importados. Aí eu falo assim, isso no respeito aos preços, relevante também para a comparação, preço do bem doméstico, preço do bem internacional, dos bens importados. A taxa de câmbio, porque os preços aqui no Brasil em reais, preços que você no eBay, no Shopee, dólares.
Ou já estão, às vezes você pode até, agora eu já lembrei, o eBay tem a opção de você coloca em reais, né? Mas o eBay na prática usa uma taxa de câmbio, né? Pega o preço, originalmente o produto é ofertado em, mais frequente em dólar, né? Que acho que varia de acordo com o país de origem do vendedor. Mas a moeda mais comum você encontrar no eBay acho que é o dólar americano, como o preço original, né? Você precisa da taxa de câmbio. Outro fator que entra na discussão, a renda dos consumidores, né? Quanto maior for a renda, para bens normais, mais as pessoas tenderão a comprar. Isso vale. Então, a renda nacional vai influenciar as nossas compras, inclusive as nossas importações. E a renda dos estrangeiros vai influenciar a compra dos estrangeiros, inclusive o que eles compram no Brasil. Mas o que o estrangeiro compra no Brasil são o quê? São as exportações brasileiras. Então, a renda nacional influencia as importações, a renda dos estrangeiros influencia as exportações. Outro fator, custo de transporte, que muitas vezes, até já aconteceu, muitas vezes eu ia comprar um livro até importado, eu olhava na Amazon e olhava na época na Livraria Cultura, que às vezes a Cultura tinha um livro importado e chegou a acontecer de ter o livro disponível para pronta entrega na Livraria Cultura, para fazer em questão de dias, e ficava mais barato do que comprar na Amazon. Tá? Então, colocando assim, um livro custaria o equivalente, um livro, custaria na Amazon o equivalente a $50, só o livro. Na Cultura, o livro estava o equivalente a $55, só que o despacho lá o frete na Amazon, frete para um livro é caro, $15, e aqui se eu comprasse na Cultura, o frete seria equivalente a $1. É melhor comprar na Cultura, $56 contra 65 da Amazon, um pouco mais barato, não comprar na Cultura. Já chegou a acontecer isso comigo. Eu vi um livro importado, preferi comprar na Livraria Cultura. Tá? Então, o custo de transporte é relevante também. E outras políticas públicas para o comércio internacional. E aí aqui remessa conforme imposto de importação, né? Que na prática o imposto de importação vai impactar-se o preço do bem que você compra lá fora, né? Outro item chamadas barreiras não alfandegárias. O que são essas barreiras não alfandegárias, gente? Muitas vezes tem país que cria chamada cota de importação. O que quer dizer? Não é que tem um imposto, não. Ele diz o seguinte, olha, o país, olha, não, a gente está importando arroz demais. Então, a gente ano passado importou, digamos, 20 toneladas de arroz. Agora, esse ano, a gente vai importar no máximo 15 toneladas de arroz. Isso é uma barreira não alfandegária, uma cota, um teto para o que o país vai comprar lá fora. Diga, Thiago. Ô Alexandre, eu não estou lembrando o nome certo, mas eu queria saber se é uma barreira não alfandegária. Não tem não sei se é taxa que os países do Mercosul, Brasil, Uruguai, por exemplo, e a Argentina, tem para produtos lá de fora, ou seja, sei lá, o Brasil sozinho cobra 5% de taxa, a Argentina 8% e o Uruguai 12%. Vão comprar o do Brasil, que o do Brasil é mais barato, então paga menos imposto. Aí, para facilitar o comércio entre esses três países, para fluir, né, já que eles são do Mercosul, eles adotam uma taxa comum. Isso também é uma barreira não alfandegária? Eu esqueci o nome disso. Não, seria a tarifa externa comum. É que só para entender, é que basicamente que a ideia da área de livre comércio é que não tem imposto de um país para o outro. Então, se você comprar alguma coisa na Argentina, a princípio não teria tributação. Ou seria uma tributação talvez mais baixa do que seria de outros países. Mas vamos supor que não tem tributação. Aí cria o seguinte problema. Suponha que a Argentina quer taxar a importação de carne, por exemplo, que ela importasse carne a 15%, mas o Brasil só taxa a importação de carne a 2%. O que os argentinos poderiam fazer para fugir do
do imposto cobrado pelo governo argentino. Comprar carne produzida na Europa via Brasil, entendeu? Ah, entendi. Então, assim, é por isso que na hora que tem a área de livre comércio, para que ela seja minimamente funcional, você precisa ter a chamada tarifa externa comum. Ah, tá. Mas a TEC, ela é uma barreira não alfandegária? Não. Se ela for barreira, é alfandegária. Barreira alfandegária usualmente é imposto. Tá? Ah, tá, entendi. Agora, outra que existe que alguns brasileiros reclamam, eu não duvido, são as chamadas barreiras sanitárias. O que é isso? Aí eu só entender. Isso aí, gente, acontece o tempo inteiro. Tem alguém que não está num certo país e produz, digamos, soja. Aí diz que a soja brasileira está chegando lá a um preço muito mais em conta. Aí os produtores de soja do outro país estão aborrecidos. Aí o que eles. Só para entender, não dá para chegar e dizer, fazer uma campanha, dizer, olha, soja brasileira é muito barata, tem que cobrar mais caro, né? Que é isso que eles querem, não é? Aí como é que você faz? Você embala a sua tentativa de encarecer o produto do competidor externo de alguma maneira que fique bonito. Então, eu não estou dizendo que é irrelevante, não. Talvez seja, mas ele chega e diz, não, olha, a soja que vem do Brasil é produzida de maneira suja, eles não limpam direito a soja, pode te causar doenças. Ou então a soja brasileira está vindo de área desmatada, estão destruindo a Amazônia para produzir mais soja. Você começa a criar, querer penalizar o outro produto. Aí dizer, olha, por favor, meu governo, então diga o seguinte, no caso diz que a soja brasileira só vai entrar no Brasil se vier de terras, de fazendas que mantiveram pelo menos não sei quantos % de área de vegetação original. Aí tem tudo. Aí no caso, ou então se for carne, vai dizer, não, essa carne que eles não dão essas vacinas para vaca, e é uma vacina, digamos, cara, que é produzida no país que está reclamando, os caras conseguem comprar mais caro, mas se a vacina for exportada para o Brasil vai ser caríssima. Aí tem de tudo. Então a chamada barreira sanitária, às vezes dizem que tá na prática, elas também são utilizadas para, na prática, criar barreiras não alfandegárias ao comércio internacional, tá? Uma outra que nós tínhamos aqui, mas era meio que aleatória, era a demora do correio em entregar. Que isso vem comprando coisas pequenas, no eBay ou em outros. Mas no eBay, há muito tempo, aí você faz uma comprinha lá de $20. Aí um dia você compra alguma coisa, mas faz uma comprinha de $10, $20 no eBay, recebe na sua casa em 2, 3 semanas, rapidinho. Aí dali a uns 4 meses você faz outra compra no eBay e mesmo valor, mesmo item. A primeira você recebeu em 3 semanas, a outra demora 5, 6 meses para receber. Já aconteceu. 5, 6 meses não, mas já aconteceu de eu comprar alguma coisa lá fora, o produto, pelo rastreamento, você conseguia ver, chegou no Brasil em 10 dias e eu levei 5 meses para receber. Basicamente ficou parado num canto lá no correio por meses. A variabilidade do prazo de entrega aqui no Brasil era bem grande, mesmo pagando imposto de importação e tudo. Então, se for pensar essa variabilidade, se você está comprando alguma coisa para uso pessoal, se não for urgente, você pode se dar o luxo de esperar, né? Mas depende, você tem uma empresa e você precisa de alguma coisa para tocar o seu negócio e tem o prazo de entrega incerto quando você faz a compra no exterior, talvez isso na prática é uma barreira alfandegária, né? Então, suponha que você prendou no restaurante, você às vezes compra azeite no Brasil, às vezes compra azeite lá fora. Bom, mas se o azeite você está comprando lá fora um pouco mais barato, prazo para você receber é totalmente incerto, então talvez seja o caso de você começar a desistir daquele precinho mais barato e se contentar em pagar o preço um pouco mais caro aqui no Brasil, né? Que pelo menos você sabe que vai ter o produto disponível, né? Prontamente disponível. Tá? Pergunta, gente? Não? Então a gente vai
interromper a aula por aqui, mas peço que os senhores não se retirem. Vou parar a gravação, mas quero ainda perguntar uma coisa para os senhores sobre as próximas aulas.